Ele a trocou. Mas outro homem se ajoelhou diante de todos. Você já foi trocada por alguém? Já sentiu a dor de ser abandonada e ainda ter que sorrir na frente de quem te machucou? Ela era pura, dedicada, doce, mas seu ex-noivo a humilhou publicamente. O que ela não esperava era que um homem poderoso, desconhecido até então, mudaria seu destino para sempre. E o pedido que ele fez na frente de todos, inclusive do ex, fez o mundo parar. Você já imaginou ser pedida em casamento diante de quem te fez sofrer? Curta esse vídeo se você acredita em reviravoltas do destino. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, histórias que tocam o coração. Comente. Você acha que o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos? O sol de outono filtrava através das folhas douradas quando Laura estacionou seu pequeno Corsa branco no shopping. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a caixa de papelão com os convites de casamento, papel perolado, letras douradas, cada detalhe escolhido com o carinho de quem sonhava com aquele momento há anos. O perfume suave de rosas que ela borrifara no pulso misturava-se com o cheiro de café vindo da padaria próxima, criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que agora carregava uma tensão inexplicável. Mateus havia pedido para se encontrarem ali, no estacionamento, antes de irem juntos entregar os convites para os amigos. "Preciso conversar com você sobre uma coisa", tinha dito pelo telefone, com um tom estranho que ela tentou ignorar. Laura ajeitou o vestido azul claro, aquele que ele sempre dizia que deixava seus olhos mais bonitos, e respirou fundo, sentindo o ar fresco da tarde encher seus pulmões. Quando o viu caminhando em direção ao carro, seu coração disparou como sempre acontecia. Mateus, 23 anos, cabelos escuros sempre perfeitamente penteados, camisa social branca impecável. Ele era o tipo de homem que todas as meninas da faculdade admiravam, e Laura ainda não acreditava completamente que ele havia escolhido ela, a garota tímida do curso de pedagogia que preferia livros a festas. "Oi, amor", ela disse, sorrindo enquanto descia do carro, a caixa de convites equilibrada em suas mãos delicadas. Estava ansiosa para hoje. Finalmente vamos oficializar tudo com nossos amigos. Mateus parou a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos da calça, evitando seu olhar. O som dos carros passando na avenida próxima criava um ruído constante de fundo, mas Laura podia ouvir claramente os batimentos acelerados do próprio coração. Havia algo errado no ar, uma eletricidade negativa que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. "Laura, senta no capô do carro. Preciso falar uma coisa." A frieza na voz dele a atingiu como um soco no estômago. Ela obedeceu, colocando a caixa de convites ao lado, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. O metal frio do capô atravessou o tecido fino do vestido, fazendo-a estremecer. "Mateus, você está me assustando? O que aconteceu?" Ele finalmente a encarou, e nos olhos castanhos que ela tanto amava, Laura viu uma dureza que nunca havia notado antes. Era como se estivesse olhando para um estranho, usando o rosto do homem que prometera amá-la para sempre. "Eu conheci alguém." As palavras ecoaram no ar como tiros. Laura sentiu o mundo girar, o som do trânsito se tornando distante e abafado. Suas mãos procuraram apoio no capô do carro, os dedos se agarrando ao metal, como se fosse a única coisa sólida em um universo que acabara de desmoronar. "Como assim? Conheceu alguém?" "Uma mulher de verdade, Laura. Não uma garotinha que ainda brinca de casinha." Cada palavra saía de sua boca como lâminas afiadas. "Ela é decidida, sabe o que quer da vida, tem experiência e é muito mais bonita que você." O ar saiu dos pulmões de Laura como se alguém tivesse lhe dado um murro no peito. Ela tentou respirar,
mas cada tentativa resultava em pequenos soluços entrecortados. O cheiro do asfalto quente, misturado com o escapamento dos carros, de repente se tornou nauseante. Mas... Mas nós vamos casar em 2 meses. Os convites estão aqui, Mateus. Minha mãe já comprou o vestido dela. Eu já escolhi o bolo, as flores. É exatamente isso que eu estou falando. Ele deu um passo à frente, a voz se tornando ainda mais cruel. Você vive nessa fantasia de princesa. Casamento, bolo, vestido. Você é patética, Laura. Uma garotinha boba que acha que a vida é um conto de fadas. Lágrimas começaram a queimar os cantos dos olhos dela, mas Laura lutou para mantê-las presas. Não queria dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Não ainda. Eu te amo, Mateus. Isso não significa nada para você? Ele riu. Um som áspero, sem calor, que ecoou pelo estacionamento e se misturou com o barulho distante de uma buzina. Amor? Laura, você nem sabe o que é amor. Você está apaixonada pela ideia do casamento, não por mim. E, sinceramente, isso sempre me incomodou. Isso não é verdade. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. É sim. Você é uma garota de 21 anos que age como se tivesse 15. Sempre dependendo dos outros, sempre esperando que alguém resolva sua vida. Marina tem 25, é advogada, independente. Ela me desafia, me faz querer ser melhor. Você só me faz sentir como se estivesse carregando um peso morto. O nome dela, Marina. Laura sentiu como se cada letra fosse marcada a ferro quente em seu coração. De repente, todas as saídas tardias dele, os telefonemas misteriosos, as desculpas esfarrapadas fizeram sentido com uma clareza dolorosa. Há quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Enquanto ela escolhia flores para o buquê, ele estava com outra mulher. Enquanto ela experimentava vestidos de noiva, sonhando com o futuro que construiriam juntos, ele estava planejando destruir tudo. Com movimentos mecânicos, Mateus tirou a mão direita do bolso. O anel de noivado, uma solitária simples que ele havia dado 6 meses atrás, dizendo que era tudo que podia pagar, mas que um dia compraria algo maior para ela, brilhou por um momento sob a luz do sol. Aqui, não vou mais precisar disso. Ele jogou o anel no chão de concreto. O som do metal batendo no asfalto foi seco, final, como uma porta se fechando para sempre. O anel quicou uma vez antes de rolar alguns metros, parando próximo a uma poça de óleo. Laura olhou para o anel caído, depois para o homem que havia prometido amá-la e finalmente entendeu que nunca havia realmente conhecido nenhum dos dois. O anel era apenas um objeto, e Mateus era um estranho cruel usando a face de seus sonhos. Você vai entregar os convites sozinha, vai ter que cancelar tudo. Espero que aprenda alguma coisa com isso. Ele deu as costas, começando a se afastar. Foi quando as lágrimas finalmente vieram. Não lágrimas delicadas de heroína romântica, mas soluços violentos e desesperados que sacudiam todo o seu corpo. Laura deslizou do capô do carro até o chão, seus joelhos batendo no concreto áspero, o vestido azul claro se sujando com a poeira e pequenos detritos. Por favor, ela conseguiu sussurrar entre os soluços, estendendo uma mão trêmula na direção dele. Não faz isso comigo. Mateus parou, virou-se uma última vez e sorriu. Um sorriso frio que ela jamais esqueceria. Ah, e Laura, não tenta me procurar. Não liga, não manda mensagem, não aparece na minha casa. Acabou. E foi melhor assim. Você vai me agradecer quando crescer um pouco. O som dos passos dele se afastando se misturou com os soluços de Laura. Algumas pessoas começaram a se aglomerar nas proximidades. Uma senhora com sacolas de compras, um casal jovem, um funcionário do shopping que saía para fumar. Todos olhavam para ela com uma mistura de curiosidade e constrangimento. Laura permaneceu ali, de joelhos no asfalto, cercada por olhares estranhos e pelo eco das palavras mais cruéis que já havia ouvido.
A caixa de convites estava ao seu lado, e ela podia ver através da tampa transparente os papéis dourados que anunciavam uma felicidade que nunca existiria. O anel continuava ali, a alguns metros de distância, como um pequeno símbolo de tudo que havia perdido. E pela primeira vez em sua vida, Laura se perguntou se realmente era tão patética quanto Mateus havia dito. Os dias seguintes passaram como uma névoa cinzenta. Laura não saía do quarto há 4 dias, as cortinas fechadas criando uma penumbra permanente que combinava perfeitamente com o estado de sua alma. O cheiro de tristeza, uma mistura estranha de lágrimas secas, lençóis não trocados e o perfume de rosas que ainda impregnava suas roupas. Havia se tornado parte do ar que respirava. Sua mãe, Dona Helena, subia as escadas pelo menos 6 vezes por dia, sempre carregando uma bandeja com comida que voltava intocada. O som familiar dos passos dela no corredor de madeira, seguido pelas batidas suaves na porta, havia se tornado uma trilha sonora constante daqueles dias sombrios. "Filha, você precisa comer alguma coisa", dizia Helena através da porta trancada, sua voz carregada de uma preocupação que Laura podia sentir até através da madeira. "Pelo menos um pão com manteiga." Qualquer coisa. Laura estava encolhida na cama, abraçada ao travesseiro que ainda guardava o cheiro do perfume masculino de Mateus, um aroma amadeirado que antes a acalmava e agora a fazia sentir náuseas. Suas mãos seguravam o celular, a tela rachada por tê-lo jogado contra a parede no primeiro dia, mas ainda funcionando o suficiente para mostrar as mensagens não respondidas e as chamadas perdidas de amigas e familiares. "Não tô com fome, mãe", murmurou, a voz rouca de tanto chorar. Do outro lado da porta, Helena suspirou, um som pesado que carregava anos de experiência em consolar corações partidos. Aos 52 anos, ela havia criado Laura sozinha, depois que o pai delas desapareceu, quando a menina tinha apenas 8 anos. Helena sabia o que era ser abandonada, conhecia intimamente a dor de se sentir descartável. "Laura, abra essa porta, agora!" Havia algo diferente no tom da mãe, uma firmeza que cortou através da névoa de autocomiseração. Laura ergueu a cabeça do travesseiro, os cabelos castanhos emaranhados, caindo sobre o rosto inchado de tanto chorar. "Não quero conversar, mãe. Eu não perguntei se você quer. Eu disse para abrir." Com movimentos lentos e pesados, Laura se arrastou até a porta e girou a chave. Quando abriu, encontrou Helena parada ali, com os braços cruzados, ainda vestindo o uniforme azul do hospital onde trabalhava como enfermeira. Seus olhos castanhos, os mesmos olhos que Laura havia herdado, brilhavam com uma mistura de compaixão e determinação. "Meu Deus, filha!" Helena entrou no quarto, o cheiro de desinfetante hospitalar que sempre acompanhava seu uniforme, contrastando com o ar pesado do ambiente. "Você parece um fantasma." Laura baixou os olhos, consciente de como devia estar. A camisola amarrotada, o rosto pálido e inchado, os lábios ressecados. Ela se sentia exatamente como um fantasma, como se a Laura verdadeira tivesse morrido naquele estacionamento e só restasse uma casca vazia. Helena abriu as cortinas com um movimento decidido, fazendo a luz dourada do final da tarde invadir o quarto. Laura piscou, protegendo os olhos com as mãos. Havia se esquecido de como a luz podia ser intensa. "Senta aqui na cama comigo", Helena disse, seu tom mais suave agora. "Vamos conversar." Elas se sentaram lado a lado na cama bagunçada e Helena pegou as mãos frias da filha entre as suas, ainda levemente ásperas do trabalho no hospital. O toque familiar despertou uma nova onda de lágrimas em Laura. "Mãe, eu sou patética mesmo? Sou uma garotinha boba, como ele disse?" Helena ficou em silêncio por um momento, apenas acariciando os cabelos desarrumados da filha. O som de crianças brincando na rua chegava através da janela aberta, lembrando-as de que o mundo continuava girando, mesmo quando tudo parecia ter parado.
Sabe qual foi o meu maior erro com seu pai? Helena perguntou finalmente. Foi acreditar que eu não valia nada, porque ele me disse isso. Durante anos, eu me olhava no espelho e via apenas os defeitos que ele apontava. Era burra demais, feia demais, simples demais. Até que um dia percebi uma coisa. Laura ergueu o rosto molhado para olhar a mãe. O problema nunca foi comigo, era com ele. Homens que precisam diminuir mulheres para se sentirem grandes são homens pequenos, Laura. E você não pode deixar um homem pequeno definir quem você é. Mas e se ele estiver certo? E se eu realmente for imatura, se não souber o que é amor de verdade? Helena riu baixinho, um som cheio de ternura. Filha, você tem 21 anos. Claro que você ainda tem coisas para aprender sobre amor, sobre vida, sobre tudo. Eu tenho 52 e ainda estou aprendendo. Mas sabe o que você já sabe fazer melhor que muita gente? Laura balançou a cabeça. Você sabe amar de verdade. Quando você ama, é com o coração inteiro, sem joguinhos, sem segundas intenções. Você ama de forma pura, e isso não é imaturidade. Isso é um dom raro. As palavras da mãe começaram a abrir pequenas fissuras na parede de dor que Laura havia construído ao redor do coração. Ela sentiu uma fagulha minúscula de algo que não sentia há dias. Talvez esperança, talvez apenas teimosia. O casamento da Camila é amanhã, Helena continuou, mencionando a prima favorita de Laura. Você não pode faltar. Mãe, eu não consigo. Como vou explicar para todo mundo? Vão ficar me olhando com pena, sussurrando pelas minhas costas. E daí? Helena se levantou, caminhando até o armário. Deixa eles sussurrarem, você vai estar lá de cabeça erguida, linda e digna. Porque você não fez nada de errado, Laura. Você não tem nada do que se envergonhar. Helena abriu o armário e começou a mexer nas roupas, o som das cabides deslizando, criando um ritmo familiar e reconfortante. Suas mãos pararam em um vestido que Laura havia esquecido completamente. Um vestido rosa claro que ela mesma havia costurado meses atrás, inspirada em um modelo que viu numa revista. Este aqui, Helena disse, tirando o vestido do cabide. Você se lembra de quando fez este vestido? Laura assentiu, uma lágrima nova escorrendo pelo rosto. Eu queria usar no casamento da Camila. Queria que o Mateus me visse nele e... Não. Helena interrompeu, segurando o vestido contra o corpo da filha. Você fez este vestido porque tem talento, porque tem bom gosto, porque suas mãos criam coisas lindas. Não fez por causa dele. O tecido estava macio contra a pele de Laura, e ela podia sentir cada ponto que havia costurado com tanto carinho. Lembrou-se das noites que passou debruçada sobre a máquina de costura, ajustando cada detalhe, sonhando com o momento em que o usaria. Eu tenho medo, mãe. Eu sei que tem. Mas você sabe qual é a diferença entre coragem e ausência de medo? Helena segurou o rosto da filha entre as mãos. Coragem é fazer a coisa certa, mesmo quando você está morrendo de medo. Naquele momento, algo se moveu dentro do peito de Laura. Era pequeno, frágil como uma chama de vela, mas estava lá. Talvez fosse raiva, talvez fosse orgulho ferido, talvez fosse apenas a teimosia que havia herdado da mãe. Mas era alguma coisa. Ele vai estar lá, Laura sussurrou. Na festa. A Camila me contou. Ótimo! Os olhos de Helena brilharam com uma determinação feroz. Deixa ele ver o que perdeu. Laura ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos traçando as costuras delicadas do vestido. Podia sentir o cheiro do amaciante que usava quando o lavou pela última vez, misturado com o perfume suave que Helena sempre usava. Uma fragrância floral e reconfortante que a fazia se sentir segura. Eu não sei como fazer isso, mãe. Como fingir que estou bem quando por dentro estou despedaçada? Você não vai fingir coisa nenhuma.
Helena se sentou novamente ao lado da filha. Você vai estar despedaçada mesmo e tudo bem. Mas você vai estar despedaçada de pé, com a cabeça erguida, lembrando a todos, especialmente a você mesma, de que você é muito mais forte do que imagina. O sol estava se pondo lá fora, pintando o quarto com tons dourados e alaranjados. Laura observou as cores dançarem nas paredes, sentindo algo se reorganizando dentro dela. Não era felicidade, estava longe disso, mas era uma decisão, cristalina e inabalável. Tá bom, ela disse finalmente, sua voz ainda fraca, mas carregada de uma nova determinação. Eu vou. Helena sorriu, e pela primeira vez em dias, Laura conseguiu esboçar um sorriso de volta. Pequeno, trêmulo, mas real. Agora vem cá, Helena disse, levantando-se. Vamos te dar um banho, lavar esse cabelo, e depois você vai comer um prato de comida de verdade. Amanhã você vai mostrar para o mundo quem é Laura de verdade. Enquanto Helena preparava o banho, o som da água corrente ecoando pelo banheiro, Laura ficou parada em frente ao espelho do quarto, segurando o vestido rosa contra o corpo. A mulher que a encarava de volta ainda tinha os olhos vermelhos e o rosto inchado, mas havia algo diferente ali, uma fagulha de desafio que não existia há dias. Eu vou provar que não sou um erro, ela murmurou para seu reflexo, as palavras ganhando força a cada repetição. Eu vou provar para todos, principalmente para mim mesma. E naquele momento, Laura tomou a primeira decisão realmente sua desde que tudo havia desmoronado. Ela não ia apenas sobreviver ao casamento da prima. Ela ia chegar lá de cabeça erguida, como sua mãe havia dito, e mostrar que quebrar uma mulher como ela era muito mais difícil do que Mateus imaginava. A igreja Nossa Senhora das Graças estava radiante naquela manhã de sábado. Flores brancas e amarelas adornavam cada banco. O cheiro doce de jasmim misturado com cera de vela criava uma atmosfera celestial, e a luz filtrada pelos vitrais coloridos pintava tudo com tons dourados e azuis. Laura parou na entrada, respirando fundo o ar perfumado, sentindo o tecido macio do vestido rosa claro dançar ao redor de suas pernas, com a brisa suave. Ela havia passado 2 horas se arrumando, cada gesto deliberado e cuidadoso. O vestido que costurou meses atrás caía perfeitamente em seu corpo, a cintura marcada realçando sua silhueta delicada, as mangas 3/4 cobrindo os braços ainda marcados pelos dias de desespero. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto, e ela usava apenas um batom rosado discreto, o suficiente para dar cor aos lábios ainda pálidos. O som do órgão ecoava pelas paredes da igreja, anunciando a entrada da noiva. Laura encontrou um lugar discreto nos bancos do fundo, ao lado de uma senhora idosa que sorriu gentilmente para ela. Seus dedos brincavam nervosamente com a alça da pequena bolsa bege, o coração batendo acelerado não pela emoção do casamento, mas pela possibilidade de encontrar Mateus ali. Camila estava deslumbrante em seu vestido de renda francesa, caminhando pelo corredor central com um sorriso radiante. Laura sentiu uma pontada dolorosa no peito. Apenas 2 semanas atrás, ela estava planejando sua própria caminhada até o altar, imaginando como seria sentir todos os olhares carinhosos voltados para ela. Agora, a simples visão de uma noiva a fazia lembrar de tudo que havia perdido. Ela está linda, não está? Sussurrou a senhora ao lado, suas mãos enrugadas apertando um lenço bordado. Muito, Laura conseguiu responder, forçando um sorriso genuíno. Camila realmente merecia toda a felicidade do mundo. A cerimônia foi tocante, repleta de promessas de amor eterno que fizeram os olhos de Laura se encherem de lágrimas. Mas não eram lágrimas apenas de tristeza. Havia algo mais ali, uma mistura estranha de melancolia e esperança. Talvez o amor verdadeiro realmente existisse. Talvez ela apenas não tivesse encontrado a pessoa certa.
Quando os noivos se beijaram e todo mundo aplaudiu, Laura também bateu palmas, genuinamente feliz pela prima. Naquele momento, algo se solidificou dentro dela. Uma certeza quieta, mas inabalável, de que havia feito a escolha certa ao vir. Ela não era covarde. Não ia se esconder do mundo porque um homem cruel havia decidido que ela não valia nada. A recepção foi no salão de festas do clube, um espaço elegante com lustres de cristal e janelas enormes que davam vista para jardins bem cuidados. Mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco estavam espalhadas pelo salão, cada uma decorada com arranjos de rosas brancas e folhagens verdes. O cheiro de comida bem temperada vinha da cozinha, misturando-se com o perfume das flores e o aroma suave de champanhe que já circulava entre os convidados. Laura entrou no salão com passos firmes, a cabeça erguida exatamente como Helena havia instruído. Algumas pessoas a reconheceram e acenaram, outras sussurraram baixinho, provavelmente comentando sobre o noivado cancelado. Mas ela continuou caminhando, encontrando sua mesa designada próxima à pista de dança. Foi quando o viu. Mateus estava encostado no bar, impecável em um terno cinza escuro, o cabelo penteado para trás com gel. E ao lado dele, grudada em seu braço como uma segunda pele, estava ela, Marina. A mulher era exatamente como Laura havia imaginado. Alta, loira, curvas pronunciadas realçadas por um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o salário mensal de Laura. Seus lábios eram vermelhos como sangue e ela ria alto de alguma coisa que Mateus havia dito, o som estridente cortando o murmúrio elegante das conversas. O estômago de Laura se contraiu violentamente, como se alguém tivesse dado um soco em seu abdômen. Por um momento, suas pernas vacilaram e ela teve que se apoiar discretamente numa cadeira para não cambalear. O cheiro do perfume caro de Marina chegou até ela mesmo à distância. Algo marcante e enjoativo que parecia gritar: "Veja como sou sofisticada." "Olha só quem veio." A voz de Mateus cortou o ar como uma navalha. Ele havia-a visto. Laura respirou fundo, sentindo o gosto metálico do medo na boca, mas manteve a postura ereta. Não ia dar a ele a satisfação de vê-la correr. "Ela veio mesmo", Marina disse, sua voz doce demais para ser sincera, como mel envenenado. "A pobrezinha. Deve ser difícil estar aqui vendo um casamento de verdade depois de... Bem, você sabe." Elas riram juntas, e o som das risadas ecoou pelo salão como vidro quebrando. Laura sentiu o rosto esquentar, uma mistura de humilhação e raiva subindo pelo peito como lava. Alguns convidados próximos olhavam discretamente, claramente constrangidos pela crueldade óbvia do casal. Mas Laura não correu. Não abaixou a cabeça. Em vez disso, ela caminhou deliberadamente até sua mesa, cumprimentou os outros convidados com um sorriso educado e se sentou com elegância, as costas retas, as mãos delicadamente pousadas sobre o colo. "Laura, querida", disse tia Márcia, a mãe de Camila, aproximando-se da mesa com um sorriso preocupado. "Que bom que você veio. Estava com medo de que você faltasse." "Eu não perderia o casamento da Camila por nada neste mundo", Laura respondeu, sua voz saindo mais firme do que esperava. "Ela está radiante." Tia Márcia sorriu, mas Laura podia ver a compaixão em seus olhos. Todo mundo sabia o que havia acontecido. Em cidades pequenas, notícias como essa se espalhavam mais rápido que fogo em mato seco. A festa seguiu seu curso natural. As pessoas conversavam, riam, dançavam, comiam. Laura participava das conversas quando necessário. Sorria nos momentos certos, até conseguiu comer algumas garfadas do prato principal. Salmão grelhado com molho de maracujá que estava delicioso. Mas ela estava constantemente consciente da presença de Mateus e Marina na pista de dança, grudados um no outro de forma quase obscena. Foi quando ela estava voltando do banheiro, passando por uma das mesas próximas à parede, que uma voz a deteve. "Com licença."
Laura se virou e encontrou um homem que não havia notado antes. Ele era mais velho, talvez uns 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos azuis acinzentados que pareciam ver além da superfície das coisas. Vestia um terno azul marinho impecável, mas não da forma ostensiva de Mateus. Havia uma elegância natural nele, como se estivesse acostumado a roupas finas, sem precisar se esforçar para parecer importante. Seu nome é Laura, não é? Ele perguntou, levantando-se educadamente da cadeira. Sim, ela respondeu surpresa. Não se lembrava de ter sido apresentada a ele. Eu sou Henrique, tio da noiva. Ele estendeu a mão, e quando Laura a apertou, notou que era firme e calorosa, com calos que sugeriam que ele não era apenas um homem de escritório. Preciso confessar uma coisa. Laura inclinou a cabeça, curiosa apesar do nervosismo. Eu não consegui deixar de reparar na forma como você entrou aqui hoje. Seus olhos a estudavam, com uma intensidade que não era invasiva, mas genuinamente interessada. Há algo notável em alguém que consegue manter a dignidade mesmo quando está claramente passando por um momento difícil. As palavras dele a atingiram como uma brisa fresca num dia sufocante. Ninguém havia comentado sobre sua força, apenas sobre sua dor. Ninguém havia visto além da vítima para enxergar a mulher que havia escolhido aparecer, mesmo estando quebrada. Obrigada, Laura conseguiu dizer, sentindo uma onda de calor subir pelo rosto. Posso me sentar com você por alguns minutos? Ele perguntou, indicando uma cadeira vazia ao lado dela. Confesso que estas festas sempre me deixam um pouco entediado, e você parece ser a pessoa mais interessante aqui. Laura olhou ao redor. Algumas pessoas os observavam discretamente, incluindo Mateus, que havia parado de dançar e agora a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Por um momento hesitou. Seria correto aceitar a companhia de um estranho quando ainda estava tão ferida? Mas então ela lembrou das palavras de Helena. Você não pode deixar um homem pequeno definir quem você é. Claro! Ela disse, indicando a cadeira ao lado. Ficarei feliz com a companhia. Henrique sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos de uma forma que Laura não via há muito tempo. Quando ele se sentou, ela percebeu que cheirava a uma colônia masculina discreta e elegante, misturada com algo que lembrava madeira e livros, como se passasse muito tempo em bibliotecas ou escritórios cheios de móveis antigos. Então, ele disse, virando-se para encará-la completamente. Conte-me sobre você, Laura. O que faz quando não está salvando casamentos com sua presença? Pela primeira vez em semanas, Laura riu. Um riso pequeno e surpreso, mas genuíno. E naquele momento, ela percebeu que talvez tivesse vindo ao casamento pela razão certa. Não para provar nada para Mateus, mas para descobrir que ainda era capaz de rir, de conversar, de ser vista como uma pessoa interessante por alguém que não a conhecia apenas como a garota que foi deixada no altar. O olhar de Henrique estava fixo nela, com uma atenção que a fazia sentir-se importante, vista, valorizada. E pela primeira vez desde o estacionamento, Laura começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, sua história não tivesse terminado naquele dia terrível. A conversa fluía de forma surpreendentemente natural. Henrique tinha uma voz grave e pausada, o tipo de voz que fazia Laura se inclinar levemente para ouvir melhor, criando uma intimidade involuntária entre eles. Ele não fazia perguntas invasivas, nem tentava forçar confidências. Simplesmente conversava sobre a música que tocava, sobre a decoração elegante do salão, sobre como Camila estava radiante. Você reparou que ela não parou de sorrir nem por um segundo? Henrique comentou, observando a noiva que dançava com o pai. É raro ver alguém tão genuinamente feliz. Camila sempre foi assim, Laura respondeu, relaxando gradualmente.
Desde pequena, ela encontrava motivos para sorrir em tudo. Até quando quebrou o braço aos 7 anos, ela ficou feliz porque o gesso era rosa. Henrique riu baixinho, um som quente que fez algo se mover no peito de Laura. Era estranho como conversar com ele parecia fácil, natural, quando há dias ela mal conseguia formar frases completas. E você? Ele perguntou, seus olhos azuis acinzentados, fixos nela com uma intensidade gentil. Também é do tipo que encontra motivos para sorrir em tudo? A pergunta a pegou desprevenida. Laura ficou em silêncio por um momento, brincando com a borda do guardanapo de tecido, o som da festa continuando ao redor deles como uma trilha sonora distante. Eu costumava ser, ela admitiu finalmente, mas ultimamente tem sido difícil encontrar motivos. Henrique assentiu, sem pressionar por detalhes. Em vez disso, ele mudou sutilmente de assunto contando sobre seu trabalho. Era arquiteto, especializava-se na restauração de casas antigas. Havia algo poético na forma como falava sobre devolver vida a estruturas que outros considerariam perdidas. Há sempre algo que pode ser salvo, ele disse, seus dedos traçando padrões invisíveis na toalha da mesa. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, há sempre uma fundação sólida esperando para ser redescoberta. Laura sabia que ele não estava falando apenas sobre arquitetura. Foi quando a música mudou para algo mais lento e romântico que ela percebeu que Mateus se aproximava da mesa deles. Seu ex-noivo caminhava com a arrogância de sempre, Marina grudada em seu braço como um acessório caro. O cheiro do perfume dela chegou antes deles, uma fragrância floral pesada e enjoativa que fez o estômago de Laura se contrair. Laura, Mateus disse, parando ao lado da mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa vê-la aqui. Pensei que você estaria, sei lá, em casa, superando as coisas. Marina riu, um som agudo e desagradável. Ai, que fofo! Ela está tentando mostrar que está bem. Olha só o vestidinho que ela mesma fez. Que artesanal! A palavra artesanal saiu da boca dela como se fosse um insulto. Laura sentiu o rosto esquentar. Mas antes que pudesse responder, Henrique se levantou com um movimento fluido e elegante. Desculpe, ele disse, estendendo a mão para Mateus com educação formal. Não me apresentei. Henrique Almeida. Mateus apertou a mão, claramente tentando avaliar quem era aquele homem mais velho, conversando com sua ex-noiva. Mateus. E esta é Marina. Prazer, Henrique respondeu. Mas Laura notou que ele não se esforçou para apertar a mão de Marina. Apenas acenou educadamente. Vocês são amigos de Laura? A pergunta foi feita com uma inocência que Laura sabia não ser genuína. Havia algo calculado na forma como Henrique olhava para Mateus, como se estivesse avaliando o caráter dele e não gostando do que via. Éramos próximos, Mateus respondeu, um sorriso prepotente brincando em seus lábios. Muito próximos, na verdade. Mas as pessoas mudam, né? Crescem, evoluem. Entendo, Henrique disse, e sua voz carregava uma frieza sutil que fez Laura reprimir um sorriso. E você, Marina, também conhece Laura há muito tempo? Marina se empertigou, claramente desconfortável com a atenção. Não, eu sou, digamos, uma atualização mais recente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Laura podia sentir o constrangimento de outros convidados próximos, que fingiam não estar ouvindo a conversa, mas claramente estavam. Que interessante, Henrique comentou, voltando a se sentar e indicando para Laura fazer o mesmo. Laura estava me contando sobre seu talento para costura. Este vestido é realmente excepcional. O caimento, as proporções. Você tem um olho natural para design. Laura sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a deixou tonta.
Ninguém nunca havia falado sobre seu trabalho com costura dessa forma, como se fosse arte de verdade e não apenas um hobby. Obrigada, ela murmurou, sentindo-se corar. Sério mesmo? Marina riu novamente, mas agora havia uma nota de incerteza em sua voz. Que útil! Eu prefiro comprar em Paris, sabe? É mais confiável. Claro, Henrique disse com um sorriso educado. Cada um tem suas preferências. Pessoalmente, sempre achei que as coisas feitas com amor e cuidado pessoal têm uma beleza que o dinheiro não consegue comprar. Mateus franziu o senho, claramente percebendo que estava perdendo o controle da situação. Bom, nós vamos voltar para a festa. Laura, espero que você se divirta. Havia algo venenoso na forma como ele disse se divirta, como se fosse impossível que ela realmente conseguisse. Tenho certeza de que vou, Laura respondeu, e pela primeira vez sua voz saiu firme e clara. A companhia está excelente. Quando Mateus e Marina se afastaram, Laura percebeu que suas mãos estavam tremendo ligeiramente. Henrique notou também, e sem dizer nada, colocou sua mão sobre a dela em um gesto gentil e reconfortante. Você se saiu muito bem, ele disse baixinho. Sei que não foi fácil. Como você soube? Laura perguntou, olhando para ele com curiosidade genuína. Soube o quê? Que nós... Ela gesticulou vagamente, incapaz de formar as palavras. Henrique ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dela com uma expressão pensativa. A forma como ele olhava para você, a crueldade desnecessária dele e da acompanhante. E, principalmente, a forma como você entrou aqui hoje, linda, digna, mas carregando uma dor que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade conseguiria perceber. Laura sentiu lágrimas queimarem os cantos dos olhos. Eu achei que estava disfarçando bem. Você está, para quem não se importa o suficiente para realmente ver. Ele apertou levemente a mão dela. Mas algumas pessoas prestam atenção, e eu sou uma delas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando a festa ao redor. Laura estava processando o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez desde o estacionamento, ela havia enfrentado Mateus sem se sentir pequena ou envergonhada. E havia sido por causa do homem sentado ao seu lado, que de alguma forma havia visto nela algo que valia a pena defender. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse finalmente. Claro. Por que você se importou? Quero dizer, você nem me conhece. Henrique virou-se para encará-la completamente, seus olhos azuis acinzentados, sérios e gentis ao mesmo tempo. Porque reconheço coragem quando vejo, e porque ele hesitou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque há 5 anos eu estava numa situação onde precisava da mesma coragem que você mostrou hoje. E ninguém se importou o suficiente para notar. O que aconteceu 5 anos atrás? Minha esposa morreu, ele disse simplesmente. Câncer. E depois do funeral, tive que aprender a existir num mundo onde todo mundo sabia da minha dor, mas ninguém sabia o que dizer. As pessoas me evitavam, como se a tristeza fosse contagiosa. Laura sentiu o coração se apertar. Sinto muito. Obrigado. O que estou tentando dizer é que sei como é se sentir exposto, vulnerável, como se todo mundo pudesse ver suas feridas. E sei o quanto significa quando alguém escolhe tratar você como uma pessoa, não como um símbolo de tragédia. Naquele momento, Laura entendeu que o encontro deles não havia sido acidental. 2 pessoas feridas tinham se reconhecido através da multidão, e de alguma forma isso havia criado uma conexão que era ao mesmo tempo inesperada e inevitável. Então, Henrique disse, levantando-se e estendendo a mão para ela. Que tal dançarmos? Tenho a impressão de que ambos merecemos alguns minutos de algo parecido com felicidade. Laura olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele,
e tomou uma decisão que surpreendeu a si mesma. Eu adoraria. Quando ela colocou a mão na dele e se levantou, Laura sentiu algo que não experimentava há semanas. A sensação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. E quando eles caminharam para a pista de dança, ela não olhou para trás para ver se Mateus estava observando. Pela primeira vez em muito tempo, ele simplesmente não importava mais. A manhã seguinte chegou com um céu azul cristalino e o canto melódico dos bem-te-vis no quintal. Laura acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em semanas, não havia acordado com aquele peso sufocante no peito. Ainda doía, claro, mas era uma dor diferente, mais suave, como um hematoma que já estava começando a cicatrizar. Ela estava preparando café na cozinha, o aroma rico e familiar preenchendo o ambiente, quando o telefone tocou. O número desconhecido fez seu coração acelerar. Quem ligaria tão cedo numa manhã de domingo? Alô? Laura, aqui é o Henrique, do casamento de ontem. A voz dele através do telefone era ainda mais grave e reconfortante do que ela lembrava. Laura se apoiou no balcão da cozinha, uma sensação estranha de nervosismo e expectativa se espalhando pelo seu estômago. Oi, ela conseguiu dizer, esperando que sua voz não traísse o quanto estava surpresa e estranhamente feliz por ouvir dele. Espero não estar ligando muito cedo. Bem, não consegui parar de pensar na nossa conversa de ontem. E me perguntava se você gostaria de tomar um café comigo hoje à tarde. Conheço um lugar tranquilo, nada formal. Laura ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando nervosamente com a alça da xícara de café. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas outra parte sussurrava que era cedo demais, que ela ainda estava vulnerável, que talvez fosse uma má ideia. Laura, você ainda está aí? Estou, desculpe, Sim, eu gostaria muito. Eles combinaram de se encontrar às 3 da tarde na cafeteria Grão Dourado, um lugar pequeno e aconchegante no centro da cidade que Laura conhecia de vista, mas nunca havia entrado. Depois que desligou o telefone, ela ficou parada na cozinha por longos minutos, uma mistura de ansiedade e algo parecido com felicidade borbulhando dentro dela. Helena apareceu na cozinha ainda de roupão, os cabelos desarrumados do sono. Com quem você estava falando? Você parece diferente. Era o Henrique, do casamento de ontem. Ele me convidou para um café. Os olhos de Helena se iluminaram com interesse e uma pontinha de preocupação maternal. E você vai? Vou. Laura surpreendeu a si mesma com a firmeza da resposta. Mãe, ontem foi diferente. Quando estava conversando com ele pela primeira vez em semanas, eu me senti como uma pessoa normal. Não como uma vítima, não como alguém que foi rejeitada. Apenas eu. Helena sorriu. Aquele sorriso caloroso que sempre fazia Laura se sentir segura. Então você definitivamente deveria ir. Mas, filha... Eu sei, Laura interrompeu gentilmente. Devagar. Não vou me apressar. É só um café. Mas mesmo dizendo isso, Laura passou o resto da manhã num estado de agitação nervosa. Experimentou 3 roupas diferentes antes de decidir por um vestido simples azul marinho que realçava seus olhos. Deixou os cabelos soltos em ondas naturais e usou apenas um brilho labial e um pouco de rímel. A cafeteria Grão Dourado era exatamente como ela havia imaginado. Pequena, com mesas de madeira rústica, plantas penduradas nas janelas e o cheiro maravilhoso de café recém-torrado, misturado com canela e baunilha. Henrique já estava lá quando ela chegou, sentado numa mesa de canto, folheando um livro de arquitetura. Ele se levantou quando a viu entrar, e Laura notou novamente como ele era elegante sem ser ostensivo. Usava uma camisa azul clara com as mangas arregaçadas e calça jeans escura, casual, mas de uma forma que sugeria qualidade e bom gosto. Você veio,
ele disse, sorrindo de uma forma que fez os cantos dos olhos dele se franzindo levemente. Claro que vim, porque não viria. Depois de ontem, pensei que talvez você pudesse ter tido tempo para pensar melhor e decidir que conversar comigo não era uma boa ideia. Laura se sentou na cadeira que ele puxou para ela, respirando o aroma reconfortante do ambiente. Na verdade, foi o contrário. Quanto mais pensei, mais percebi que ontem foi o primeiro dia em semanas em que me senti viva. Eles pediram café. Ela um cappuccino com canela, ele um expresso duplo, e a conversa fluiu naturalmente, como se fossem velhos amigos se reencontrando. Henrique contou sobre seu trabalho restaurando uma casa colonial do século XIX. E Laura se viu genuinamente interessada nos detalhes técnicos que ele descrevia. Deve ser gratificante, ela disse, mexendo o açúcar no café com movimentos lentos. Pegar algo que está quebrado e fazer com que volte a ser belo. É, ele concordou, mas havia algo nos olhos dele que sugeria que não estava falando apenas sobre casas. Embora às vezes seja um processo doloroso. Você precisa remover camadas e camadas de danos antes de chegar à estrutura original. E nem sempre o que você encontra embaixo é o que esperava. Laura sabia que ele estava falando sobre mais do que arquitetura e sentiu uma conexão se formando entre eles. Não romântica, ainda não, mas algo profundo e real. Posso fazer uma pergunta sobre sua esposa? Ela perguntou depois de alguns minutos de silêncio confortável. Henrique assentiu, seus dedos envolvendo a xícara pequena de expresso. Como vocês se conheceram? Um sorriso nostálgico apareceu no rosto dele. Helena era professora de arte numa escola onde eu estava fazendo uma reforma. Ela apareceu no meio da obra reclamando que o barulho estava atrapalhando a aula dela. Estava furiosa, coberta de tinta, com os cabelos presos num coque bagunçado. Ele riu baixinho. Era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Vocês foram felizes? Muito. 18 anos de casamento. Tentamos ter filhos, mas nunca conseguimos. Helena dizia que talvez nosso amor fosse intenso demais para dividir. Sua voz ficou mais suave. Quando ela ficou doente, lutou com uma força que eu não sabia que existia. Até o último dia, ela estava preocupada comigo, com como eu ficaria sozinho. Laura sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Deve ter sido muito difícil. Foi... alguns dias ainda são. Ele olhou diretamente para ela. Mas ontem, conversando com você, pela primeira vez em 5 anos, eu me lembrei de como é se conectar com alguém de verdade. E isso me assustou e me deu esperança ao mesmo tempo. O ar entre eles ficou carregado de uma energia diferente. Laura podia sentir algo mudando, uma porta se abrindo para possibilidades que ela nem sabia que existiam. Henrique, ela começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Eu sei o que você vai dizer, que é cedo demais, que você ainda está ferida, que talvez não seja uma boa ideia. Ele se inclinou para a frente, seus olhos azuis acinzentados, intensos e sinceros. E você tem razão em tudo isso, mas deixa eu te dizer uma coisa que aprendi quando Helena morreu. Laura esperou, o coração batendo acelerado. A vida é imprevisível e frágil. As pessoas que realmente importam aparecem quando menos esperamos. E quando aparecem, não há garantias de quanto tempo teremos com elas. Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. Eu não estou pedindo para você esquecer sua dor ou fingir que está pronta para algo sério. Estou apenas pedindo para você não fechar a porta para a possibilidade de que algo bom possa crescer entre nós. Laura olhou para a mão dele, tão próxima da sua, e sentiu uma vontade quase irresistível de estender os dedos e tocar a pele dele. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou. Como confiar de novo. Como não ter medo de que você também vá embora quando cansar de mim.
Você não precisa saber, Henrique disse suavemente. Nós vamos descobrir juntos. Devagar, no nosso tempo, sem pressão. Naquele momento, Laura tomou uma decisão que surpreendeu a si mesma. Estendeu a mão e tocou levemente os dedos dele. O contato foi elétrico, mas não da forma urgente e confusa que sentia com Mateus. Era algo mais profundo, mais seguro, como encontrar um porto depois de uma tempestade. Tá bom, ela disse, sua voz apenas um sussurro. Vamos tentar. Henrique sorriu e, pela primeira vez desde que Helena morreu, ele se permitiu acreditar que talvez o amor pudesse acontecer 2 vezes na vida de uma pessoa. E pela primeira vez, desde o estacionamento, Laura se permitiu imaginar que talvez ela não fosse tão difícil de amar quanto Mateus havia feito parecer. Eles ficaram no café até o sol começar a se pôr, conversando sobre tudo e nada, construindo as fundações de algo que nenhum dos dois tinha certeza do que seria, mas que ambos sabiam que valia a pena tentar. Uma semana se passou como um sonho suave. Henrique e Laura haviam se falado todos os dias, ligações que começavam como simples "Como foi seu dia?" e se estendiam por horas, vozes sussurrando através do telefone até tarde da noite. Ele a havia levado para jantar numa pequena trattoria italiana na sexta-feira, onde descobriram que ambos tinham uma paixão secreta por massas caseiras e vinhos tintos suaves. Naquela quinta-feira à noite, ele a convidou para acompanhá-lo a um evento beneficente no clube empresarial da cidade. É para arrecadar fundos para a reforma de escolas públicas, explicou pelo telefone, sua voz carregando uma hesitação que Laura achou adorável. Sei que pode parecer formal demais, mas pensei que você poderia gostar da causa. E, bem, eu gostaria muito de ter você ao meu lado. Laura sentiu borboletas dançando no estômago. A ideia de aparecer publicamente como acompanhante de Henrique a deixava nervosa e, ao mesmo tempo, estranhamente emocionada. Eu adoraria ir, respondeu, surpreendendo-se com a própria coragem. Henrique passou para buscá-la às 7 em ponto, dirigindo um BMW azul escuro impecável que cheirava a couro, e aquela colônia masculina discreta que estava se tornando familiar. Laura havia escolhido um vestido preto simples que costurou anos atrás, com um decote sutil e mangas longas que a faziam se sentir elegante, sem ser ousada demais. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo, com algumas mechas soltas, emoldurando o rosto, e ela usava apenas um batom vermelho suave e um par de brincos de pérola que havia herdado da avó. Você está linda, Henrique disse quando ela entrou no carro, e havia algo na voz dele que fez Laura acreditar que ele realmente pensava isso. O clube empresarial era um edifício imponente de arquitetura clássica, com colunas de mármore e lustres de cristal que criavam uma atmosfera de elegância discreta. O salão principal estava repleto de pessoas bem vestidas, conversando em grupos enquanto garçons circulavam com taças de champanhe e canapés refinados. O ar estava perfumado com uma mistura de perfumes caros, flores frescas e o aroma sutil de comida gourmet. Laura sentia-se levemente deslocada no meio de tanta sofisticação, mas a presença constante de Henrique ao seu lado, sua mão gentil nas costas dela, a forma como ele a incluía naturalmente nas conversas, o orgulho discreto com que a apresentava, a fazia sentir-se protegida e valorizada. Eles estavam conversando com um casal de médicos sobre a importância da educação quando Laura viu uma figura familiar se aproximando pelo salão. Seu sangue gelou instantaneamente. Mateus caminhava em direção a eles com Marina grudada em seu braço, ambos vestidos de forma impecável e ostensiva. Ele usava um smoking que Laura sabia que custava mais que 2 meses de seu salário como costureira. E Marina estava envolvida em um vestido dourado justo que deixava pouco à imaginação,
seus cabelos loiros, platinados, presos em um penteado elaborado que provavelmente havia levado horas para fazer. Olha só quem está aqui. A voz de Mateus cortou a conversa como uma navalha. Laura! E acompanhada, que surpresa interessante. Laura sentiu Henrique se endireitar ao lado dela, sua postura se tornando mais proteiva. A mão dele encontrou discretamente a dela, um toque reconfortante que a ajudou a encontrar sua voz. Mateus, ela disse, sua voz saindo mais firme que esperava. Marina. Marina sorriu, mas havia veneno por trás da expressão aparentemente doce. Que vestidinho clássico. Você fez ele mesma de novo? Que talentosa. As palavras saíram como mel envenenado, doces na superfície, mas cortantes por baixo. Na verdade, Henrique interveio, sua voz educada, mas com uma frieza sutil. Laura tem um talento excepcional para design. Este vestido tem um caimento perfeito e uma elegância atemporal que você não encontra em lojas. Laura sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a deixou tonta. Henrique não estava apenas defendendo seu trabalho. Estava elevando-o, fazendo-a soar talentosa e sofisticada. Mateus estudou Henrique com olhos calculistas. Nós não nos conhecemos oficialmente. Mateus Santos. E você é... Henrique Almeida. Prazer. O cumprimento foi formal, educado, mas Laura podia sentir a tensão entre os dois homens como eletricidade no ar. Almeida, Mateus repetiu, como se estivesse tentando localizar o nome. Espera, você não é o arquiteto que reformou o prédio da Allianz Corporation ano passado? Sou. Marina se impertigou, claramente impressionada apesar de tentar disfarçar. A Allianz Corporation era uma das maiores empresas da região e qualquer um que trabalhasse com eles tinha que ter recursos e conexões consideráveis. Que coincidência, Mateus disse, mas havia algo forçado em seu sorriso agora. Laura sempre teve sorte em conhecer pessoas interessantes. A palavra sorte foi pronunciada de forma a sugerir que não havia nada de especial em Laura que justificasse a atenção de um homem como Henrique. O insulto velado fez o sangue de Laura ferver, mas antes que ela pudesse responder, Henrique deu um passo sutil para a frente. Na verdade, ele disse, sua voz mantendo o tom educado, mas carregando uma autoridade quieta que fez até Marina prestar atenção. Eu me considero o sortudo aqui. É raro encontrar alguém com a combinação de talento, inteligência e graça genuína que Laura possui. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Laura podia ver outras pessoas próximas tentando discretamente ouvir a conversa, sentindo o drama que se desenrolava. Que romântico, Marina disse finalmente, mas sua voz havia perdido um pouco da confiança anterior. É sincero, Henrique corrigiu gentilmente. Há uma diferença. Mateus estava claramente perdendo o controle da situação. Bem, ele disse forçando uma risada. Espero que você saiba no que está se metendo, Henrique. Laura pode ser complicada. Tem essa tendência a viver em fantasias, sabe? Sempre esperando contos de fadas que não existem no mundo real. Foi a gota d'água. Laura sentiu 5 anos de inseguranças e 3 semanas de humilhação se cristalizarem em uma clareza fria e cortante. Sabe o que é interessante, Mateus? Ela disse, sua voz saindo calma e controlada de uma forma que a surpreendeu. Você está certo sobre uma coisa. Eu realmente acreditava em contos de fadas. Especificamente, eu acreditava que você era um príncipe. Mateus abriu a boca para responder, mas Laura continuou. Mas contos de fadas de verdade têm uma coisa em comum. Eles ensinam a diferença entre o que é real e o que é falso, entre ouro verdadeiro e bijuteria barata. E você, Mateus, definitivamente não passa de bijuteria. Marina soltou um ruído indignado. Mas Laura não havia terminado. Você me chamou de imatura,
de garotinha que não sabia o que era amor de verdade. E talvez você estivesse certo sobre eu não saber o que era amor. Ela olhou para Henrique, que a observava com uma mistura de admiração e orgulho. Mas agora eu sei. Amor de verdade não diminui a pessoa que você ama, não faz você se sentir pequena ou insuficiente. Amor verdadeiro faz você querer ser a melhor versão de si mesmo e celebra quem você já é. Ela se virou para encarar Mateus diretamente, seus olhos castanhos brilhando com uma força que ele nunca havia visto antes. Então, obrigada, Mateus, por me ensinar, da forma mais dolorosa possível, a diferença entre um menino que brinca de amor e um homem que realmente ama. O silêncio ao redor deles era palpável. Até os garçons haviam parado de circular, sentindo a intensidade do momento. Henrique colocou a mão gentilmente nas costas de Laura, um gesto de apoio e orgulho. Acho que nossa mesa está pronta, ele disse suavemente. Com licença. Quando eles se afastaram, Laura podia sentir os olhos de Mateus queimando suas costas, mas pela primeira vez desde o estacionamento, ela não se importava. Havia finalmente dito tudo o que precisava dizer. E, mais importante, havia descoberto que era mais forte do que jamais imaginou. Isso foi incrível. Henrique sussurrou em seu ouvido enquanto eles caminhavam. Você foi magnífica. Laura sorriu, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Ela havia enfrentado seu passado, defendido a si mesma e descoberto que quando uma mulher conhece seu próprio valor, não há homem pequeno que possa diminuí-la. E o melhor de tudo era que Henrique havia estado ao seu lado, não tentando lutar suas batalhas, mas oferecendo o tipo de apoio silencioso que a fazia sentir-se capaz de enfrentar qualquer coisa. O evento beneficente estava chegando ao fim, quando o organizador subiu ao pequeno palco montado no salão principal. O murmúrio das conversas se acalmou gradualmente, enquanto as pessoas se voltavam para ouvir os agradecimentos finais e o anúncio do valor arrecadado para a reforma das escolas. Laura e Henrique estavam sentados à mesa próxima ao palco, suas mãos entrelaçadas discretamente sobre a toalha de linho branco. Antes de encerrarmos esta noite maravilhosa, disse o organizador, um homem elegante de cabelos grisalhos, gostaria de convidar ao palco o Sr. Henrique Almeida, que além de ser um dos maiores colaboradores desta causa, tem algo especial para compartilhar conosco. Laura sentiu o sangue gelar em suas veias. Henrique havia soltado sua mão e estava se levantando, um sorriso nervoso, mas determinado no rosto. Ela o encarou com uma mistura de confusão e pânico crescente. Henrique, ela sussurrou, o que você está fazendo? Ele se inclinou e beijou suavemente sua testa. Confia em mim, murmurou contra sua pele, e então estava caminhando em direção ao palco com passos firmes e decididos. O salão inteiro estava em silêncio agora, todos os olhares fixos no homem elegante que subia os degraus baixos. Laura podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela as apoiava na mesa, tentando processar o que estava acontecendo. Do outro lado do salão, ela viu Mateus e Marina, ambos com expressões de curiosidade e algo que parecia desconforto. Mateus havia se endireitado na cadeira, claramente tentando entender o que um homem da posição de Henrique estava fazendo no palco. Boa noite a todos. A voz de Henrique ecoou pelo sistema de som, grave e clara. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês nesta causa tão importante. A educação é a base de uma sociedade melhor, e cada um de vocês contribuiu para isso hoje. Aplausos educados ecoaram pelo salão, mas Laura mal os ouviu. Estava completamente focada em Henrique, tentando decifrar suas intenções pela expressão do rosto dele. Mas devo confessar,
Henrique continuou, suas mãos se movendo para o bolso interno do paletó, que esta noite se tornou especial para mim por um motivo completamente diferente e muito pessoal. O coração de Laura parou completamente. Não podia ser. Era cedo demais, eles se conheciam há apenas uma semana, isso era loucura. Mas quando viu Henrique tirar uma pequena caixa de veludo azul escuro do bolso, a realidade a atingiu como um tsunami. Há uma semana, ele disse, seus olhos encontrando os dela através do salão repleto, eu conheci uma mulher extraordinária. Uma mulher que me ensinou que o coração humano tem uma capacidade infinita de se renovar, de encontrar esperança onde parecia não haver nenhuma, de amar novamente quando achávamos que isso nunca mais seria possível. O salão estava completamente silencioso agora, exceto pelo som dos próprios batimentos cardíacos de Laura ecoando em seus ouvidos. Ela podia sentir os olhares de todos os presentes alternando entre ela e Henrique, mas era como se existissem apenas os dois no universo naquele momento. Laura, Henrique disse, e sua voz carregava uma emoção profunda que fez lágrimas se formarem instantaneamente nos olhos dela. Eu sei que isso pode parecer precipitado para o mundo exterior. Eu sei que as pessoas vão dizer que nos conhecemos há pouco tempo, que talvez seja loucura. Ele desceu do palco, caminhando lentamente em direção à mesa dela, a caixa pequena brilhando sob as luzes do lustre. O som de seus passos no tapete era o único ruído no salão, absolutamente silencioso. Mas quando você perde alguém que ama profundamente, ele continuou, parando ao lado da cadeira dela, você aprende algumas verdades fundamentais sobre a vida. Uma delas é que o tempo é uma ilusão. O que importa não é por quanto tempo você conhece alguém, mas quão profundamente essa pessoa toca sua alma. Laura estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto ela olhava para o homem que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda quando ela mais precisava. Henrique se ajoelhou ao lado da cadeira dela, abrindo a caixinha para revelar um anel de diamante solitário, não enorme ou ostensivo, mas de uma beleza clássica e atemporal que refletia exatamente quem ele era. O diamante capturava a luz do lustre e a espalhava em pequenos arco-íris que dançavam nas paredes ao redor. Laura, ele disse, sua voz agora baixa e íntima, mas ainda amplificada pelo microfone no lapela que esquecera de desligar. Você me ensinou que é possível encontrar luz depois da escuridão, que é possível construir algo lindo sobre as ruínas do que foi perdido. Você me mostrou que meu coração ainda é capaz de amar e, mais importante, que sou capaz de ser amado novamente. O cheiro do perfume dele, amadeirado e reconfortante, se misturava com a fragrância das flores do salão, criando uma atmosfera que Laura sabia que lembraria pelo resto da vida. Eu não estou pedindo para você esquecer sua dor ou fingir que está completamente curada, Henrique continuou, seus olhos azuis acinzentados fixos nos dela com uma intensidade que a fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Estou pedindo para você me deixar estar ao seu lado enquanto você se cura, me deixar te mostrar todos os dias como você é especial, como você é amada, como você merece ser tratada. A respiração de Laura estava entrecortada, soluços silenciosos sacudindo seu corpo enquanto ela tentava processar a magnitude do momento. Laura, Henrique disse finalmente, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma vida onde o amor é gentil, respeitoso e verdadeiro? Aceita me ensinar a amar de novo enquanto eu te ensino a confiar novamente? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Laura podia sentir os olhos de toda a cidade sobre ela, porque parecia que toda a cidade estava naquele salão. Podia ver Mateus, do canto do olho, sua expressão uma mistura de choque e algo que poderia ser inveja ou arrependimento tardio. Mas nada disso importava. O que importava
Era o homem ajoelhado diante dela, oferecendo não apenas um anel, mas uma promessa de respeito, compreensão e amor verdadeiro. O homem que havia visto chorar e não tentara consertar suas lágrimas, apenas as havia honrado. O homem que celebrava seus talentos em vez de diminuí-los, que a fazia sentir-se forte em vez de frágil. Sim, ela sussurrou, e então, mais alto, sua voz ecoando pelo salão. Sim! O salão explodiu em aplausos, enquanto Henrique deslizava o anel em seu dedo. Ele se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a com uma ternura que fez mais lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Era um beijo diferente de qualquer que ela já havia experimentado, não urgente ou possessivo, mas cheio de promessas e segurança. Quando se separaram, Henrique encostou a testa na dela. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma segunda chance de ser feliz. Obrigada a você, Laura respondeu, por me mostrar que eu sempre mereci ser amada de verdade. Enquanto eles eram cercados por parabéns e abraços de estranhos que haviam se tornado testemunhas involuntárias de um momento mágico, Laura olhou por sobre o ombro de Henrique e viu Mateus parado perto da saída, observando a cena com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não era mais arrogância ou crueldade, era o reconhecimento tardio de que havia deixado escapar algo precioso, algo que jamais recuperaria. Mas pela primeira vez desde que o conhecera, Laura olhou para Mateus e sentiu apenas indiferença. Ele era parte do passado agora, uma lição dolorosa, mas necessária, que a havia preparado para reconhecer o amor verdadeiro quando ele finalmente apareceu. Henrique a segurou mais apertado, e Laura soube que finalmente estava onde deveria estar, nos braços de um homem que a via não como ela havia sido ferida, mas como ela poderia florescer. 2 meses haviam se passado desde aquela noite mágica no evento beneficente, e a pequena cidade fervilhava com os preparativos para o casamento de Laura e Henrique. Eles haviam escolhido se casar na Capela de São Francisco, uma igreja pequena e íntima, no alto de uma colina, cercada por jardins de lavanda que perfumavam o ar com sua fragrância doce e relaxante. A manhã do casamento amanheceu com um céu azul cristalino, sem uma única nuvem, como se o próprio universo tivesse conspirado para que tudo fosse perfeito. Laura acordou na casa de Helena com borboletas dançando no estômago, não de nervosismo ou medo, mas de uma expectativa pura e radiante que a fazia sentir como se estivesse flutuando. Ela havia passado as últimas semanas costurando seu próprio vestido de noiva, cada ponto colocado com amor e esperança. Era simples, mas elegante, feito de seda marfim, com uma renda delicada nas mangas e um decote discreto que realçava sua beleza natural, sem ostentação. Não havia véu longo ou cauda dramática. Apenas uma tiara simples de flores frescas que Henrique havia sugerido, lembrando-se de como ela ficara linda com flores nos cabelos no dia em que se conheceram. Filha, Helena disse entrando no quarto com uma xícara de chá de camomila fumegante. Como você está se sentindo? Laura sorriu, ajeitando as pregas do vestido pela última vez. Mãe, eu nunca me senti tão certa de alguma coisa na minha vida inteira. E era verdade. Nos 2 meses desde o noivado, Henrique havia se mostrado exatamente quem ela esperava que fosse: gentil, atencioso, respeitoso. Ele não tentara apressar nada, não pressionara por intimidade física, além de beijos ternos e abraços acolhedores. Em vez disso, havia dedicado seu tempo a conhecê-la verdadeiramente, a entender seus sonhos, seus medos, suas paixões. Eles haviam passado longas tardes conversando sobre tudo e nada, caminhando pelos jardins da cidade, visitando museus pequenos e cafeterias aconchegantes. Henrique a apresentara a um mundo de arte e cultura que ela não conhecia,
enquanto Laura havia compartilhado com ele a simplicidade e a autenticidade que ele havia perdido durante anos de luto. Está na hora, Helena anunciou, verificando o relógio antigo na parede. O carro chegou. A capela estava decorada de forma simples, mas deslumbrante. Arranjos de rosas brancas e galhos de eucalipto perfumavam o ar, misturando-se com o cheiro das velas de cera de abelha que iluminavam o altar. Eram apenas 50 convidados, família próxima, alguns amigos íntimos e colegas de trabalho de Henrique. Laura havia insistido numa cerimônia pequena e íntima, e Henrique concordara completamente. Quando Laura entrou na capela, seu braço entrelaçado com o de Helena, que havia insistido em entregá-la na ausência do pai. Ela viu Henrique esperando no altar e sentiu seu coração se expandir até parecer grande demais para seu peito. Ele estava devastadoramente elegante em um terno azul marinho clássico, uma gravata de seda cinza clara e uma flor de lavanda na lapela que combinava com o buquê simples de Laura. Mas o que a emocionou até as lágrimas foi a expressão em seu rosto. Admiração pura, amor profundo e algo que parecia gratidão, como se não conseguisse acreditar que ela realmente estava ali, caminhando em sua direção. O som do órgão tocando Ave Maria ecoava pelas paredes da capela, mas Laura mal o ouvia. Estava completamente focada no homem que a esperava, no futuro que estavam prestes a construir juntos, na sensação mágica de que finalmente estava no lugar certo. Quando chegou ao altar, Henrique estendeu a mão para ela, e Laura sentiu a mesma eletricidade suave de sempre quando suas peles se tocavam. Helena beijou sua testa e sussurrou: "Seja feliz, minha filha", antes de se sentar na primeira fileira. "Você está radiante", Henrique murmurou, seus olhos azuis acinzentados, brilhando com emoção não disfarçada. "Você também", ela respondeu. E era verdade. Havia algo jovem e renovado no rosto dele, como se o amor tivesse apagado anos de tristeza. O padre, um homem idoso e gentil, que conhecia Henrique há décadas, começou a cerimônia com palavras sobre segundas chances e a capacidade do coração humano de se reinventar. Laura mal conseguia se concentrar nas palavras formais, tão absorta estava no momento, na realidade de que estava realmente ali, casando com um homem que a amava exatamente como ela era. Quando chegou a hora dos votos, Henrique tirou um papel dobrado do bolso, mas depois o guardou novamente e olhou diretamente nos olhos dela. "Laura", ele começou, sua voz clara e firme, "quando te conheci, eu havia me convencido de que já tinha vivido meu grande amor, que não era possível amar assim 2 vezes na vida. Você me provou que estava errado de uma forma que me deixou humilde e grato." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Laura, mas ela não fez nenhum movimento para limpá-las. "Você me ensinou que o amor não é uma quantidade limitada que se esgota quando perdemos alguém. É uma fonte infinita que se renova e se expande quando encontra o coração certo." Henrique pegou as mãos dela entre as suas, seus polegares acariciando suavemente os dedos dela. "Eu prometo te amar, não como uma sombra do que foi antes, mas como algo completamente novo e único. Prometo celebrar seus talentos, apoiar seus sonhos e te lembrar todos os dias de quão especial você é." Sua voz ficou mais suave, íntima, como se estivessem sozinhos na capela. "Prometo ser paciente com suas inseguranças, porque sei que foram plantadas por alguém que não soube te valorizar. Prometo te mostrar, através de ações e não apenas palavras, que você é digna de amor, respeito e admiração. E prometo construir contigo um lar onde você se sinta segura para ser exatamente quem é, sem máscaras ou pretensões." Quando chegou a vez de Laura, ela havia planejado um discurso elaborado, mas as palavras saíram direto do coração, simples e verdadeiras.
Henrique, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente de emoção, você apareceu na minha vida quando eu estava quebrada, convencida de que não valia nada. Mas você não tentou me consertar ou me mudar. Você simplesmente me viu, realmente me viu e me amou. Ela respirou fundo, encontrando força na expressão encorajadora dele. Você me ensinou a diferença entre ser amada por quem você pretende ser e ser amada por quem você realmente é. Me ensinou que amor verdadeiro não diminui, não critica, não faz você se sentir pequena. Amor verdadeiro celebra, encoraja e faz você querer ser a melhor versão de si mesma. Sua voz ficou mais forte, mais confiante. Eu prometo te amar com a mesma intensidade e pureza que você me ama. Prometo ser sua companheira em todos os momentos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e nas dificuldades. E prometo nunca esquecer que você escolheu me amar quando eu achava que era impossível ser amada. Quando trocaram as alianças, simples bandas de ouro branco, que Henrique havia mandado gravar com as palavras "Nosso tempo é agora", Laura sentiu como se uma parte dela, que estava faltando há anos, finalmente tivesse encontrado seu lugar. Eu os declaro marido e mulher. O padre anunciou com um sorriso radiante. Pode beijar a noiva. O beijo que selou sua união foi diferente de todos que haviam compartilhado antes. Era um beijo de promessa, de compromisso, de dois corações que haviam encontrado sua casa um no outro. Quando se separaram, Henrique encostou a testa na dela e sussurrou algo que só ela podia ouvir. Obrigado por me ensinar a amar novamente. Obrigada a você, ela respondeu, por me ensinar que eu sempre mereci ser amada. A festa de casamento foi no jardim da casa de Henrique, um espaço elegante, mas acolhedor, com mesas dispostas sob as árvores frutíferas e luzes pequenas penduradas entre os galhos. O cheiro de jasmim e rosas misturava-se com o aroma da comida caseira que Helena havia insistido em preparar. Enquanto dançavam sua primeira dança como marido e mulher, At Last, de Etta James, tocando suavemente pelos alto-falantes discretos, Laura viu por cima do ombro de Henrique algo que a fez sorrir com satisfação silenciosa. Mateus estava parado do lado de fora do portão, ainda com Marina ao lado, observando a festa através das grades de ferro forjado. Sua expressão era de alguém que finalmente entendera o que havia perdido, mas tarde demais para fazer qualquer diferença. Laura sentiu uma pontada de algo que não era exatamente pena, mas uma compreensão melancólica. Mateus havia sido necessário em sua jornada, não como o amor de sua vida, mas como a lição dolorosa que a havia preparado para reconhecer o amor verdadeiro quando ele apareceu. Henrique seguiu seu olhar e viu o casal do lado de fora. Você quer que eu peça para eles saírem? Ele perguntou baixinho. Laura balançou a cabeça, sorrindo com uma serenidade que a surpreendeu. Não, deixa eles verem. Deixa eles entenderem a diferença entre o que eles têm e o que nós temos. E enquanto continuavam dançando sob as estrelas, cercados pelos risos dos amigos e pelo perfume das flores, Laura soube que havia encontrado algo que Mateus jamais seria capaz de entender. Um amor baseado não na posse ou no ego, mas no respeito mútuo, na admiração genuína e na certeza de que dois corações feridos podem se curar juntos e criar algo ainda mais belo do que era antes. Quando a música terminou e eles se beijaram novamente, Laura sussurrou contra os lábios de Henrique: Eu te amo, marido. Eu te amo, esposa, ele respondeu, e nessas palavras simples estava contida toda a promessa de um futuro construído sobre as fundações sólidas do amor verdadeiro.